Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar para vocês da tradução do RNA mensageiro, que nada mais é que explicar de como que as proteínas são feitas, ou seja, como que elas são sintetizadas nas nossas células. E lembrando que a organela responsável pela síntese de proteína são os ribossomos. E a gente sempre estuda esse assunto na genética porque aqui estão envolvidos os RNAs, tanto o RNA mensageiro como o transportador, correspondendo então à etapa final da expressão gênica. Lembrando que a expressão gênica corresponde à duplicação, transcrição e tradução. A transcrição é uma cópia do material genético, ou seja, é uma cópia do DNA que é realizada lá no núcleo da célula. Eu tenho um vídeo já no canal a respeito disso daqui. Vale a pena vocês darem uma conferida lá também. Seguinte, esses três eventos, duplicação, transcrição e tradução, elas ocorrem na intérfase. Além da intérfase, existem as divisões celulares, mitose e meiose. Numa duplicação celular, seja mitose ou meiose, nunca ocorrem esses eventos aqui, porque lá o material genético está condensado na forma de cromossomos. Bom, e de início, quais são as estruturas envolvidas na tradução? Então, se a gente vai falar da síntese de proteínas, nós temos que falar dos ribossomos, que é a organela responsável por essa função. Nós vamos ter também um RNA mensageiro, que é uma cópia do gene, presente no DNA, e nós vamos ter também os aminoácidos, que é a unidade básica das proteínas. E quem que vai trazer esses aminoácidos para os ribossomos para que a proteína seja montada? Um outro tipo de RNA denominado RNA transportador. Bom, e para a gente poder falar da síntese de proteínas, como que ela ocorre, primeiro a gente precisa saber como que as coisas estão estruturadas. Então, a síntese de proteínas ela ocorre dentro dos ribossomos, que é essa organela que está representada em cinza aqui. E os ribossomos eles são divididos em duas partes. Uma pequena aqui na parte inferior, denominada de subunidade menor, região 30S, e uma outra parte maior aqui, denominada de subunidade maior, região 50S. Nessa subunidade menor, quem que se acopla a ele é o RNA mensageiro. Já os RNAs transportadores vão se acoplar ao ribossomo na subunidade maior. Então, no RNA mensageiro, que é aquela cópia de um gene presente no DNA, nós temos aqui uma sequência de nucleotídeos que será uma receita para a proteína ser formada. E o RNA transportador ele tem duas partes. Aqui na sua frente, ele tem uma trinca de nucleotídeos que vai se conectar à trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro. E já na sua parte traseira, ele vai trazer os aminoácidos para a síntese de proteínas. Então, muito importante aqui, esse conjuntinho de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro nós denominamos de códon. E os 3 nucleotídeos complementares do RNA transportador são denominados de anticódon, porque eles são sequências de nucleotídeos complementares ao códon. E cada RNA transportador, gente, vai trazer sempre um único aminoácido para a síntese de proteínas. Então a coisa funciona da seguinte forma. Primeiro, o RNA mensageiro se acopla à subunidade menor dos ribossomos. Aí os RNAs transportadores eles entram aqui no ribossomo e aqueles que têm a sequência perfeitamente complementar ao do RNA mensageiro se acoplam ao RNA mensageiro. Então, dessa forma que os RNAs transportadores ficam pareados dentro do ribossomo, os aminoácidos que estão na sua carroceria ficam muito próximos uns dos outros. Então acontece a formação da ligação peptídica, que é aquela presente nas proteínas. Então, essa união de aminoácidos acontece de maneira sequencial. Os ribossomos eles percorrem todo o RNA mensageiro, e assim que novos códons do RNA mensageiro penetram no ribossomo, outros novos RNAs transportadores, complementares a ele, entram no ribossomo, vão trazendo mais aminoácidos, e esses aminoácidos vão se ligando uns aos outros, gerando então uma enorme proteína. Então é dessa forma que as proteínas são montadas dentro dos nossos ribossomos, partindo então de uma receita do RNA mensageiro, e tendo então como um ajudante o RNA transportador que traz os aminoácidos para a síntese da proteína. Nesse desenho aqui eu retirei o ribossomo. Então aqui está em destaque a sequência do RNA mensageiro, a cada trinca do nucleotídeo a gente chama de códon. No RNA transportador ele vai ter duas partes, uma que é o anticódon, na qual se conecta ao RNA mensageiro, e aqui na carroceria do caminhãozinho, os aminoácidos que ele vai trazendo. Então os RNAs transportadores ficam lado a lado, ocorre a junção dos aminoácidos por ligação peptídica, e depois então que essa junção de aminoácidos é finalizada, nós temos finalizado então uma proteína. Aqui nessa figura de baixo tem o RNA transportador representado na sua figura real, Ele tem um formato mais ou menos aí de trevo de 4 folhas. Aqui está o anticódon, que se conecta ao códon do RNA mensageiro. Já essa figurinha aqui é retirada de um livro. Temos o ribossomo, subunidade menor, 30S, subunidade maior, 50S. Na subunidade menor, onde se encaixa o RNA mensageiro. Na maior, onde vem os RNAs transportadores, que trazem então na sua carroceria os aminoácidos para a síntese de proteínas.
Bom, agora que eu expliquei para vocês como que é toda a estrutura e funcionamento da montagem de proteínas, que a gente denomina de tradução, fica possível explicar para vocês por que essa etapa é denominada de tradução. Bom, e essa justificativa é meio que poética, tá? Porque tradução significa o quê? Você passar a informação de uma linguagem para outra, né? Ou seja, por exemplo, traduzir do inglês para o português, inglês e espanhol, que seja. Mas se você reparar bem, no início da tradução nós temos o quê? Nós temos o RNA mensageiro, cujas unidades aqui são os nucleotídeos. Já no final da tradução nós temos proteínas, cuja unidade básica são os aminoácidos. Então aqui nós temos uma mudança de linguagem, de nucleotídeos lá do RNA mensageiro para os aminoácidos presentes nas proteínas. E aí, gostou da explicação? Então deixe de curtir e seguir meu canal. Um abraço!